Fala aí, galera plugada na geografia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wagner e vou acompanhar você aqui nesse curso que você vai fazer. Claro que você vai fazer, né? Então você vai logo adicionando aí, dando um like pra gente, tá? Fazendo o quê? Adicionando também a página para poder você ter acesso a todas as aulas, né? E também ao nosso sininho. Clica aí no sininho para você ser notificado pelo YouTube por todas as aulas, ok? Então a aula de hoje vai ser sobre o quê? Tá? A aula sobre agropecuária. Tá? Então vamos começar aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, os recursos naturais, as atividades econômicas do espaço rural, agricultura, agrossistemas, os tipos de agricultura, os modos de produção e a pecuária. Então a gente vai destrinchar cada um deles, tá ok? Então vamos começando aí. Então vamos começar a falar sobre os recursos naturais. Os recursos naturais que são o quê? Fundamentais para poder manter a humanidade, né? Então, graças aos recursos naturais que nós temos, todo aparato, né, que nós temos em relação a máquinas, equipamentos, roupa, tudo que nós usamos. Então, os recursos naturais são fundamentais para a sociedade humana. Então, sem isso, a gente não conseguiria ter de modo algum, tá, o modo de vida que nós temos, os produtos que nós consumimos. Então, graças a isso, nós temos o que? Todo esse recurso, né, à nossa disposição. E a gente vai falar também do questionamento sobre isso. Então, começando aí, então o que é um recurso natural? Recurso natural é tudo aquilo que a natureza fornece ao homem para satisfazer suas necessidades e produzir riquezas. Então, tudo aquilo que o homem vai tirar no meio, tá, natural, para poder o quê? Beneficiar, produzir, para poder o quê? Trabalhar com isso e vender os produtos, né? Então, fazer com que a nossa economia vá girando. Então, essa classificação, né, ela pode ser o quê? Um recurso natural mineral, aquele que nós conhecemos, né? Se retira ferro, o ouro, a prata, então são minerais tirados diretamente do solo. Os recursos hídricos, tá? Então muita gente acha que não é um recurso natural, né? Então seria o que? A água, né? Dos mares, dos lagos, então tudo que nós consumimos em relação aos líquidos, né, do planeta. Então a dessalinização da água do mar também, então o uso da água potável, a água mineral, né, como produto também. Então isso tudo faz parte da nossa sociedade. Os recursos energéticos, que graças a isso que você está me vendo aqui, né, o recurso energético da energia elétrica, tá, a gente está falando do gás natural, da gasolina, diesel, tudo isso que nós usamos, né, no dia a dia para poder o quê? Manter a nossa economia, né, circulando. Então são os combustíveis, tudo que carvão mineral, até mesmo palha, tudo que é usado como recurso para poder o que? Você produzir equipamentos, máquinas, então por aí vai. E os recursos biológicos, né? Que são os recursos que nós temos dos animais, né? O consumo da carne, os ovos, o leite, né? Tudo que nós tiramos desses animais, da criação de animais, principalmente advindos da pecuária, ok? Então, recursos naturais renováveis, mesmo sendo utilizados pelo ser humano por um processo natural de renovação, eles estão disponíveis novamente. Tá? Então, essa é aquela questão, né, que existe na nossa sociedade em usar recurso natural renovável ou não renovável. O renovável você vai ter sempre o quê? À nossa disposição. Por isso que eles são politicamente corretos, né? Então você pode utilizar sempre, constantemente, claro, com um devido grau de incidência sobre o meio. Então, se você tiver uma atividade muito intensa, pode realmente destruir até o meio ambiente. Tá? É o caso mesmo das hidrelétricas, né? Você tem um tamanho, uma proporção que ela pode existir de acordo com o espaço, então, de acordo com o meio. Então, por exemplo, se você tiver um determinado lago gigantesco, ele pode destruir uma floresta inteira ou até mesmo invadir uma cidade para a produção de energia. Então, isso tem que ser tudo calculado, né? Então, é o caso das energias renováveis, energia solar, tá? Energia eólica, tá? Então essas energias são todas o que? Renováveis, tá? E a gente pode usar constantemente durante muito tempo, né? Os recursos não renováveis. Esses recursos, o que? Eles foram colocados, né, pela natureza no subsolo. Então, conforme foi formando esses estratos, né, essas camadas de terra, que antigamente era o solo, né? Então, onde você está agora, provavelmente o que? Algumas centenas de metros abaixo era o solo há milhões de anos atrás. Então você vai ter o que? Esses estratos seriam o que? Essas camadas que estão abaixo, que foram o que? Foram enterradas florestas, lagos, pântanos e criaram
foi criado, né, desses espaços de meios naturais, o carbono, os minérios, o petróleo, tudo isso que a gente usa no nosso dia a dia, principalmente para, por exemplo, nas usinas termoelétricas é usado o carvão mineral, você tem o petróleo que é refinado para os combustíveis que nós usamos, tá ok? Então esses são os recursos não renováveis, tá? Que existe um problema quanto a isso, né? E os recursos eles não são eternos, eles vão durar para sempre. Inclusive, quanto mais raro fica, maior vai ser o preço. Então, por isso que é importante se adotar uma nova matriz não renovável para poder o quê? Você ter um crescimento da sociedade em cima de recursos renováveis. Porque se deixar da maneira que está, então pode acontecer o quê? Esses recursos sumirem e o preço vai aumentando, né? E basicamente vai só comprar quem puder, né? Quem tiver grana para isso. E as atividades econômicas do espaço rural, tá? Então nós vamos ver agora, ok? Então a ligação do espaço rural, você vai ter o que? O espaço rural aqui, né, marcado no topo, né? E ele está ligado ao que? Ele está ligado ao setor primário, tá? Então ele propriamente é um espaço de área primária e depois o que? Caracterizado pelo extrativismo, pela agropecuária e pela pecuária, ok? Então você vai ter o espaço rural, que é o local, né, que você vai ter essa atividade econômica, as atividades que são exercidas nela, tá, que são o que? O extrativismo, a agropecuária e a pecuária, tá? Ou quem chamar também de área rural, a mesma coisa, tá? Essa paisagem que compõe o nosso espaço rural, o nosso, não só o nosso, né, mas também do mundo todo. Você vai ter o que? Um espaço rural adaptado aqui, como nós vemos nessa imagem aqui, você vai ter o que? Um espaço que foi adaptado pelo homem. Então você não tem um extrativismo aqui, você tem atividade agrícola. Então foi preparado o solo, foi gasto dinheiro, né, para que pudesse preparar esse ambiente para a produção, para a atividade econômica. Aqui você já vê uma atividade normalmente o que? De turismo, né, rural, em que você vai ter pessoas se hospedando e até residência das pessoas que trabalham na área rural, né. Aqui os equipamentos, você vai ter a presença maciça, né, da tecnologia no campo. Então você vai ter o que? Tratores, equipamentos, agrônomos, pessoas formadas em cidades para poder aqui atender esse espaço rural. Tá? Então o espaço rural, sim, ele é altamente tecnológico também. Tá? Não só é um espaço como rural tradicional, como nós conhecemos, ou como muita gente imagina, né? Que é aquela coisa da enxada, da pessoa ter o conhecimento técnico antigo, que não tem não. Hoje em dia, realmente, você tem a maioria dos países, principalmente os países desenvolvidos e emergentes, já tem uma presença maciça de tecnologia no campo. Então, aqui é a criação de gado, aqui é a criação extensiva, né, que é criado solto. Aqui você vai ter os silos, né, o espaço preparado para poder manter os grãos, não estragar os grãos, e a criação também de suínos e outros animais, que não só a pecuária, não é só criação de gado, ok? Como muita gente imagina. Vamos falar agora propriamente da agricultura. Tá? A agricultura é o cultivo das espécies e plantas, então ela tem várias finalidades, né? A agricultura não é só para alimentação, como muita gente imagina. Então você vai ter o quê? Para a produção de alimentos, para medicamentos, matéria-prima, roupa, energia. Então tudo isso é usado, né? Toda essa atividade econômica é usada, tá? Para poder o quê? Pela indústria com recursos do meio ambiente, tá? Okay? Recursos naturais e com recursos da agricultura. Então você vai ter aqui a plantação para alimentos, frutas, alimentos em geral, a produção de cana, de açúcar para a produção de combustíveis, né? Como por exemplo o etanol. Aqui você vai ter o algodão, que é para a produção de roupas. Então a finalidade é a produção de roupas. E aqui você vai ter o que? A matéria-prima da medicina, né? Então você vai ter plantas que são criadas exatamente para cosméticos também, né? Não só a medicina, para vários fins. Então por isso que a agricultura tem essa grande importância, ok? Então os fatores que influenciam na agricultura. É claro que a agricultura é uma atividade que você não vai ter como plantar em qualquer canto, né? Então é só você ter terra que você planta. Não, tem os fatores, né, que influenciam com que a agricultura seja uma atividade que tem um pleno desenvolvimento. Por exemplo, o clima. Então, o clima tropical ele é propício, tá, para poder ter esse crescimento. Mas claro que não é só o clima, você vai também ter o solo, os recursos naturais e humanos também que são usados.
Então, por isso que é importante, né? O clima, tá? Então, quanto mais quente o lugar e quanto mais umidade, é perfeita a condição. Quanto mais frio, você vai ter essa dificuldade. Por isso que países do norte da Europa, os países que ficam muito ao sul do planeta, né? Por exemplo, no sul da Argentina, no sul do Chile, a atividade agrícola é difícil. Então, as cidades que existem lá dependem de comprar alimentos em outros locais, né? Então, alguns países dependem até de importação de alimentos. É o caso da Islândia, né? Que depende bastante disso. E quando você vai ter uma atividade agrícola ou criação de gado, vai ser de maneira intensiva, né? Tá? Que seria o quê? Fechado, em lugares fechados, em galpões, né? O que torna a alimentação um pouco mais cara. Por isso que eles têm uma dependência muito grande dos países do norte da Europa, né? E os países agrícolas também. Então você vai ter o que? O solo também, o solo você vai ter cuidados com as técnicas, então você vai ter um desenvolvimento pleno do solo dependendo do que? Do conhecimento técnico. Ou de propriamente a pessoa ter nascido próximo de um solo fértil. Então isso favorece a atividade agrícola, né? Mas países africanos, o centro da Austrália, então onde você tem o que? Um solo muito pobre e pouca água, as pessoas têm que realmente ter conhecimento técnico e se adaptar, desenvolver novas técnicas para poder ter esse cultivo. Então o solo ele também é fundamental, né? E o relevo. O relevo por quê? Como vocês sabem, o relevo quanto mais alto você vai ter frio, né? Então a altitude a altitude ela determina o tipo de vegetação. Então as altitudes baixas você vai ter uma vegetação, a altitude intermediária acima de 1000 metros você vai ter outra, e quando começa a formar gelo aí realmente diminui bastante. Então, basicamente você vai ter gramíneas, né? Então vegetação adaptada ao frio, que são normalmente que ficam embaixo do gelo, né? Então continuando aí, então as exportações e importações, né? No mundo todo a agricultura ela é fundamental. Claro que você vai ter o quê? Um fluxo maior para alguns continentes do que outros, né? Aqui, por exemplo, nós vemos o quê? 4 grandes mercados. Então você vê o quê? O fluxo, né? Quanto maior a seta, você vai ter maior o fluxo. Então você vai ter um fluxo muito grande da América do Sul para a Ásia. Então é o caso da relação do Brasil, Argentina com a China, né? Então eles compram muito algodão, trigo, soja do Brasil, tá? E principalmente o arroz também, né? Para poder alimentação na Ásia. Você vai ter um fluxo do Brasil muito grande para a Europa, um fluxo também para a América do Norte. Tem um fluxo da América do Norte muito grande para a Ásia. Então você vai ter o que? A presença de grandes mercados consumidores, tá? No mundo todo, mas principalmente o que? Os produtores. Aqui você vai ter os Estados Unidos, que é um dos maiores celeiros do mundo. Muita gente deve estar estranhando. Por que então o fluxo de alimentos, exportações, é bem menor para os Estados Unidos, mas é maior dele para fora? Então você vai ter um fluxo muito grande de produtos para fora. Você vai ter o quê? Um mercado interno muito forte nos Estados Unidos. Então, basicamente, eles consomem bastante do que eles mesmos produzem. Então, eles compram um pouco de outros países. Mas, em compensação, você vai ter um fluxo muito grande para outros. E o maior deles, o quê? É a Europa, né? Por que a Europa? Você vai ter concentração, tá? Muito grande de habitantes na Europa, e também um mercado consumidor muito amplo, né? Então, muito diversificado, como a gente falar, né? Então, você vai ter um número muito grande de países envolvidos. Então, você vai ter um consumo muito maior, né, na Europa do que em qualquer lugar do mundo. E, claro, né, a estabilidade econômica deles favorece, né? Sempre o que comprar em euro e comprar em dólar é sempre vantajoso no mercado externo. Ok? Vou falar sobre agrossistemas. O que seriam esses agrossistemas? Os agrossistemas é um modo de se cultivar, né? A maneira são as técnicas usadas para poder cultivar o solo. Então você tem 3 tipos aí, ó, o tradicional, o moderno e o alternativo. O tradicional é aquela maneira que a gente já conhece de filmes, né? Você vê aqueles filmes antigos, a pessoa usa basicamente o trabalho braçal. Então o trabalho braçal de um cavalo, de um animal puxando o arado. Então o conhecimento técnico é muito limitado, normalmente passado de geração em geração. Enquanto você vai ter o quê? O outro já moderno, como eu já falei, né? Os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos já usam plenamente o quê? O conhecimento técnico, equipamentos para essa produção agrícola. Então você vai ter o quê? Muito forte a presença da modernização. Claro que você vai ter o quê? Também o maior volume de produção. Então no moderno você vai ter um volume maior de produção, enquanto você vai ter um volume bem menor no tradicional. E o alternativo? O alternativo normalmente é que ele surge já mais recentemente, no século XX para cá.
com novas técnicas, né? Por exemplo, era impossível se plantar em relevo, colinas, morros. Então, até foi criado o sistema de terraceamento, que você vai colocando o quê? Níveis no relevo para poder plantar, como se fosse um degrau, né? Então, cada degrau você vai ter uma atividade agrícola, até mesmo a risicultura, né, que precisa de muita água, muitos recursos hídricos, ela é possível nessas regiões, né? Sistema tradicional, utilização do tração animal, já falei, né? O trabalho humano, a tecnologia mínima, então normalmente aquela tecnologia que é usada já há milhares de anos, né? Então a gente vê muito isso na África principalmente, né? No Sudeste Asiático, tá? O pastoreio nômade, em que você vai ter o quê? Pessoas criando animais em várias regiões, né? Normalmente regiões que não têm donos, mas eles vão transitando para essa região para poder criar o gado, atrás do alimento para o gado, né? Sistemas de roça, agricultura de jardinagem e de plantation, ok? Então, isso a gente vai ver mais à frente também. E os modernos? O moderno a gente vai trabalhar o quê? Com a tecnologia. Então você vai ter que ter equipamentos, tratores, equipamentos elétricos, equipamentos movidos a gasolina, diesel, né? Então, roçadeiras, máquinas colheitadeiras, tratores, equipamentos em geral, né? Emprega menos mão de obra. Então a máquina dessa faz um trabalho de centenas de pessoas, né? O tempo que a máquina dessa colhe aqui numa propriedade às vezes que demoraria 300 pessoas fazer em 2 meses, uma máquina dessa faz uma semana. Então é uma grande vantagem, né, para o proprietário rural. E claro que isso faz também com ter um volume muito grande, maior de alimentos e tem um preço menor. Então você vai ter essa relação, né, do preço, do maior volume de alimentos e grãos no mercado e uma redução do preço, tá, desses alimentos. A utilização de tecnologia no transporte e produção. Então você vai ter linhas de transporte, vai ter até trem, né? Tem áreas que são tão importantes econômicas que são atravessadas por linha de trem. Então você vai ter trem transportando, carregamento feito por caminhões, então até mesmo navios, então exportação. Então você vai ter esses grãos chegando em outros lugares do mundo, né? Já que hoje em dia temos esse mercado global, né? Então é o exemplo da agricultura empresarial. Tá? Então algumas empresas são agronegócios, né? Agronegócios muito importantes, como multinacionais como a Nestlé, Parmalat, essas grandes empresas, elas já se tornam o quê? Atividades agrícolas de amplo desempenho empresarial, ok? Isso a gente vai ver mais um pouco em outras aulas mais para frente, ok? E os sistemas alternativos? Eles procuram o quê? Minimizar os impactos ambientais, como a agricultura que existe no Japão, né? Em alguns países em que você vai ter sempre uma preocupação com o meio ambiente, tá? O crescimento é o caso da cultura dos orgânicos, né? Não utilizar insumos químicos. Então você vai ter o quê? Conforme a pesquisa, a tecnologia vai crescendo, então vão sabendo o quê? A influência dos agrotóxicos na alimentação humana, no pequeno, médio e longo prazo. Então as pessoas vão evitando determinados alimentos, vai ter uma vida mais saudável e isso tem um preço, um custo mais caro, né, também, né? Então você vai ter exatamente o que? São os chamados sistemas ecológicos, né? Orgânicos, sustentáveis. Então eles sempre visam atender o que? É o meio ambiente, a natureza. Então, e é bem recente, né? Desde a criação da ecologia no final do século XIX para cá. Então esse conhecimento vai sendo difundido, tá? E infelizmente não é para todos, né? Porque é questão do preço, né? Mas é importante e estão em pleno crescimento. É uma economia como a nossa no Brasil, né? Então você vai encontrar bastante isso. A cultura hidropônica, tá? O terraceamento, os orgânicos, na Ásia você encontra bastante isso. Hidroponia é usado muito em Israel, né? Hidroponia você vai ter o quê? O gotejamento, em vez de você ter o solo com sais minerais, a água ela vai transportar os sais minerais. Então vai sempre cair uma gotinha em cima da semente, essa gota já tem os sais minerais. Isso vai fazer com que a planta cresça sem precisar do solo embaixo. Isso é uma técnica muito recente, né? E bem cara até, né?